É proibido perceber. Diário do Comércio, 19 de setembro de 2011. Será que já esqueceram? O projeto de lei que dá à corrupção o estatuto de crime hediondo não teve origem inocente, nem sequer decente. Foi enviado à Câmara em 2009 por aquele mesmo indivíduo que, acusado de inventor e gestor do maior esquema de corrupção que já se viu neste país, apostou na lentidão da justiça como garantia da sua eterna e tranquilíssima impunidade. Nada mais típico da mentalidade criminosa que a afetação de honestidade exagerada, hiperbólica e histriônica, encobrindo com uma máscara de severidade o sorrisinho cínico que lhe vai por dentro. O capo mafioso não se satisfaz com ostentar a idoneidade média do cidadão comum. Não, ele tem de ser o mais honesto, o mais puro, o modelo supremo das virtudes cívicas e, no fim das contas, o caçador de meliantes, a garantia viva da lei e da ordem. Confiante como sempre na eficácia da sua performance, o indivíduo permitia-se até blefar discretamente, sabendo que, no ambiente de culto reverencial montado em torno da sua pessoa, ninguém se permitiria perceber que falava de si mesmo. O corrupto é o que mais denuncia, porque acha que não será pego. Isso era de fato mais que o resumo sintético de 30 anos de luta de um partido que galgou os degraus do poder, escalando pilhas de cadáveres políticos embalsamados em acusações de corrupção. Era a definição do que aquele homem estava fazendo naquele mesmo momento. Mas quem neste país ainda é capaz de comparar a fala com a situação e distinguir entre a sinceridade e o fingimento? Li outro dia um estudo sobre os males do Botox, que, travando o jogo natural dos músculos da face, destrói a expressão emocional espontânea e confunde a leitura imediata de sinais em que se baseia toda a convivência humana. Mas que o Botox, porém, tem esse efeito às imposições legais e morais de um Estado psicologicamente prepotente e invasivo, que, em nome dos direitos humanos, extingue o direito às reações naturais. Se por lei é proibido distinguir na fala e no tratamento entre uma mulher e um homem vestido de mulher, ou entre a voz feminina e a sua imitação masculina, se a simples associação da cor preta com o temor da noite é alusão racista, se o simples fato de designar uma espécie animal pelo seu exemplar masculino é um ato de opressão machista, todas as demais distinções espontâneas, naturais, autoevidentes, arraigadas no fundo do subconsciente humano pela natureza das coisas e por uma experiência arquimilenar, tornam-se automaticamente suspeitas e devem ser refreadas até prova suficiente de que não infringem nenhum código, não ofendem nenhum grupo de interesses, não magoam nenhuma suscetibilidade protegida pelo Estado. Quantas mais condutas pessoais são regradas pela burocracia legisferante, mais complexa e dificultosa se torna a percepção humana, até que todas as intuições instantâneas se vejam paralisadas por uma escrupulosidade mórbida e estupidificante, e o temor das convenções arbitrárias suprima, junto com as reações espontâneas, todo sentimento moral genuíno. Não é de espantar que nessa atmosfera de inibição geral das consciências, a encenação de combate moralista por um corrupto notório não desperte nem mesmo o riso, e que a proposta cínica com que encobre seus próprios crimes seja levada literalmente a sério no instante mesmo em que ele, brincando com a plateia como gato com rato, se permite mostrar sua face de denunciante hipócrita sem o menor temor de que alguém venha comparar suas palavras com seus atos. A desgraça vai mais fundo. Pouco a pouco, o código de inibições, fabricado por grupos de pressão, vai sendo elevado à condição de único sistema moral vigente e ninguém parece se dar conta de que o nível de corrupção tem algo a ver com a moralidade comum. À medida que as consciências se entorpecem, as aspirações morais perdem toda ligação com a realidade e se enrijecem num ritual mecânico de poses e caretas sem sentido. Todos parecem imaginar que num ambiente de degradação geral, onde 50 mil homicídios anuais são aceitos como uma banalidade indigna de discussão, é possível preservar intacto e imune um único bem, o dinheiro público, isolado e protegido de todos os pecados. Num estado para o qual as fantasias sexuais são mais santas, mais dignas de proteção do que os direitos da consciência religiosa e os princípios da moral popular, todo combate oficial à corrupção nunca pode passar de uma farsa, esta sim hedionda. A reciclagem da ética em 500 anos em 5 notas. Bravo, abril de 2000. Bem escondidinha, a elite pode cultivar em segredo os intuitos mais perversos, sempre pousando de corte de anjos. Corte de anjos. Assim, por exemplo, uns anos atrás ocorreu-lhe a ideia de que todos os valores positivos ainda dotados de credibilidade numa época de degradação geral podiam ser reciclados para servir ao imediatismo de suas ambições políticas. O mais notório desses valores foi a ética. É natural que um povo que se sente ludibriado sem saber por quem tem um fundo e dolorido anseio de moralidade. Com um pouco de esperteza, esse anseio pode ser pervertido em desconfiança, a desconfiança em ódio, o ódio em instrumento de destruição sistemática de lideranças indesejáveis. A existência da vasta máquina de espionagem política que se montou desde então para pôr em movimento a fábrica de denúncias e manter a nação em sobressalto já constitui por si a total corrupção do sistema. Quanto mais intensamente essa máquina atua, mais a atmosfera se sobrecarrega de chantagens, deslealdades e mentiras. Mas a máquina permanece invisível, lançando petardos contra a corrupção que ela própria alimenta. Seu primeiro efeito é embotar na mente do público o senso de gravidade
gravidade relativa dos males. Hoje, um funcionário que desvia uma verba, corrompendo uma repartição, já parece mais criminoso do que o espião que grampeia telefones, desvia papéis, usurpa a função policial do Estado e corrompe todo o sistema. A ética não é uma ciência exata, seu exercício depende de um spirit de finesse, capaz de avaliar quantidades não mensuráveis. Existe em todo ser humano o conhecimento espontâneo dos princípios morais. Os princípios não são regras, são critérios formais que embasam as regras. As regras variam conforme os tempos e os lugares, mas subentendendo sempre os mesmos princípios. Qualquer selvagem sabe que aquilo que põe em risco a comunidade inteira é mais grave do que o que dana apenas uma parte dela. Qualquer analfabeto compreende que o que é mais básico e geral deve ser preservado com mais carinho do que aquilo que é periférico e particular. As virtudes morais de um povo podem ser arranhadas aqui ou ali pelos descumprimentos de regras específicas, mas se a percepção dos princípios gerais é embotada, não é uma ou outra virtude que cai, é a possibilidade mesmo de distinguir entre a virtude e o vício. É nesse preciso instante que o discurso de acusação moral se transforma na caça oportunista aos bodes expiatórios. Tão confundido e atordoado pelos moralistas de ocasião tem sido o povo brasileiro, que já começa a aceitar como normais e louváveis a delação de parentes, o grampo generalizado e a nova escala de valores na qual surrupiar um dinheiro do Estado é mais criminoso do que matar, estuprar, vender tóxicos para crianças. Crenças como essas destroem na base qualquer ordem possível e alimentam ad infinitum a criminalidade. Não foi só a ética. Iguais reciclagens sofreram as noções de caridade, de paz, de direito, de história. Todas as palavras que expressam as aspirações mais altas foram prostituídas, rebaixadas, moídas na máquina do oportunismo. E a aliança do banqueiro com o assassino brilha no altar da solidariedade. A destruição da linguagem precede o embotamento das consciências. Para elevar a moralidade de um povo, é preciso aguçar o seu senso dos valores, não embotá-lo. Quem, a pretexto de punir políticos corruptos, destrói as bases mesmo da moral pública, ou é um idiota irrecuperável ou tem uma agenda secreta. A diferença é que a idiotice sente alguma vergonha de si mesmo, a ambição política, não. Aguardem o pior. Jornal do Brasil, 6 de maio de 2006. Não faz sentido querer que o Estado, o governo, a classe política tenham um nível de moralidade mais elevado do que a dos seus fiscais e críticos, os intelectuais e a mídia. Ninguém jamais refutou a tese de Reinhold Niebuhr, exposta em Moral Man and Immoral Society, de que a sociedade e a sua representação estatal se permitem necessariamente condutas que no indivíduo seriam condenadas como imorais. O crítico que se ergue contra a corrupção estatal tem, portanto, a obrigação de ser mais exigente para consigo próprio do que para com o objeto de sua crítica. No Brasil, a maior prova da imoralidade geral não é o sucesso da máquina de corrupção petista, é a presunção de impecabilidade angélica com que aqueles que ajudaram a construí-la falam contra ela, no tom de vítimas inocentes e não no de cúmplices arrependidos. O primeiro passo para a institucionalização do gangsterismo estatal neste país foi a destruição da moral tradicional e a sua substituição pelo aglomerado turvo de slogans e casuísmos politicamente corretos que, por vazios e amoldáveis às conveniências táticas do momento, só servem mesmo para concentrar o poder nas mãos dos mais cínicos e despudorados. Quando as noções simples de veracidade, honestidade e sinceridade são neutralizadas como meras construções ideológicas e em lugar delas se consagram fetiches verbais hipnóticos como justiça social, inclusão, diversidade, que mais se pode esperar senão a confusão geral das consciências e a ascensão irrefreável da vigarice? E como evitar o embotamento moral quando 2 gerações de estudantes são vampirizados por professores insanos que, após terem proclamado a total inexistência da verdade, saem no instante seguinte arrogando-se a credibilidade absoluta do discurso veraz e reprimindo como autoritária qualquer veleidade de enxergar nisso uma contradição? Quem entre os jornalistas intelectuais pode honestamente dizer que não contribui para essa imbecilização em massa celebrada ao longo dos anos como um avanço meritório da consciência crítica? Quem entre eles reconhece agora no descalabro petista o fruto das suas próprias ações, em vez de ocultar seu passado sob feiuras alheias que já não se pode mesmo camuflar? Quando no começo dos anos 1990 se lançou entre fanfarras triunfais a campanha pela ética na política, que fui o único a denunciar como ardil maquiavélico inventado para prostituir a ética no leito da política, o destino do Brasil estava selado: beatificar os piores, erigi-los em modelos de boa conduta, projetar neles todas as esperanças de uma transfiguração redentora da nacionalidade e, por fim, entregar-lhes uma dose de poder maior do que qualquer grupo político ao longo de toda a nossa história. Quem na época em que os dirceus e mercadantes brilhavam como apóstolos, na virtude do picadeiro das CPIs, parou para examinar a moralidade intrínseca das suas acusações, não raro alimentadas pelo aparato de espionagem petista, cuja mera existência já era então a ilegalidade estabelecida, a usurpação das prerrogativas do Estado pelo partido príncipe auto-incumbido de exercer, nas palavras de seu guru Antônio Gramsci, a autoridade onipresente e invisível de um imperativo categórico de um mandamento divino. Quem, sabendo das ligações entre esse partido e as Farc, não julgou legítimo e moralmente defensável ocultá-las para não dar força aos Malufes e Magalhães, aos objetos de ódio pré-selecionados para servir de vítimas sacrificiais no grande espetáculo do rito purificador, oficiado entre discretos risinhos e piscadelas de olho por um clero de espertalhões?
Muitos hoje apontam o dedo contra a corrupção governamental. Poucos entre eles são menos culpados dela do que o próprio Lula. Mais raros ainda os que têm a hombridade de limpar-se antes de mostrar a sujeira dos outros. O teor geral da polêmica antipetista hoje em dia não prenuncia nenhuma restauração da moralidade, apenas mais um remake da farsa costumeira. Aguardem o pior e não serão decepcionados. A Fossa de Babel, Diário do Comércio, 12 de junho de 2006. Os dois heróizinhos da semana foram os senhores Fernando Gabeira e Antônio Carlos Magalhães. O primeiro por ter cumprido o dever banal de ser gentil com seguranças que, para defendê-lo, tiveram braços quebrados e cabeças rachadas na invasão da Câmara. O segundo por ter clamado por uma intervenção necessária, tardia e mais que improvável das Forças Armadas no circo sangrento da realidade nacional. Pobre do país que precisa de heróis, dizia Brecht. Mas Brecht era um mentiroso cínico. Todo país precisa de heróis. Tanto precisa que, quando na hora do aperto não encontra nenhum, inventa logo algum simulacro patético e se apega a ele com aquela esperança histérica que nasce do matrimônio da covardia com a estupidez. Heróis genuínos fazem-se desde dentro na luta da alma pela verdade da existência. Antes de brilhar em ações espetaculares, têm de vencer a mentira interior e pagar com a solidão moral extrema o preço da sinceridade. Os que não podem fazer isso aproveitam os momentos de desespero geral para dizer umas palavrinhas oportunas que os façam parecer o que não são. Os senhores Gabeira e Magalhães, como pais fundadores do próprio estado de coisas que denunciam, deveriam limpar-se do seu passado antes de apresentar-se como salvadores do presente. A igreja, inspirada na sabedoria eterna, instituiu a confissão antes da comunhão. Os dois heróis da chanchada de Atlântida querem subir aos céus da glória nacional antes de descer aos infernos da sua miséria interior. Querem ser exaltados sem precisar humilhar-se. O senhor Gabeira classifica a atual prepotência petista como uma traição aos belos ideais da aurora da sua vida. Que ideais eram esses que, segundo o sequestrador e terrorista aposentado, os anos não trazem mais? Eram os do socialismo continental de Fidel Castro, modelados pelo regime cubano e espalhados no continente sob a forma de bombas e assassinatos pela Organização Latino-Americana de Solidariedade, OLAS, a primeira edição do Foro de São Paulo. Ninguém metido nisso podia dizer honestamente que lutava pela liberdade de expressão. Agora o senhor Gabeira se queixa de que o partido lhe impõe decisões prontas, não o deixa votar como bem entende, mas em Cuba, no tempo em que ele desfrutava da hospitalidade e proteção do regime castrista, alguém podia votar como bem lhe parecia? Sob esse aspecto, o PT de hoje, como aliás a Cuba de hoje, não é o avesso dos sonhos de juventude do senhor Gabeira, é a sua realização. Quanto à violência física, o deputado verde não há de querer nos persuadir de que os arruaceiros do MST sejam páreo para a polícia secreta cubana. Na ilha onde o senhor Gabeira encontrou abrigo contra uma ditadura que matara 2 centenas de terroristas armados, outra ditadura já havia matado até então mais de 10 mil civis desarmados, mas ele a achava linda. Não é possível que umas dúzias de policiais mortos pelo PCC seja uma realidade demasiado chocante em comparação com o modelo que ele então cultuava. Ademais, foram os companheiros do ideal do seu Gabeira, que começaram a preparar a bandidagem vulgar na Ilha Grande para o upgrade ideologicamente adestrado que a transfigurou em guerrilha urbana. Ele nunca disse sequer, não deveríamos ter feito isso. Ao contrário, ele orgulha-se dos feitos de sua geração. Como pode então sentir-se escandalizado de que no devido tempo deem frutos? Resta ainda o aspecto da honestidade, da lisura. Fidel Castro, nos anos 70, de começar a amealhar mediante acordos com narcotraficantes para que seus aviões atravessassem impunemente o espaço aéreo cubano. A fortuna que o colocaria na lista da Forbes entre os homens mais ricos do mundo. Se Gabeira nunca se arrependeu de ter servido ao gangster máximo da América Latina, não é verossímil que se sinta tão envergonhado de haver contribuído para a ascensão de bandidinhos chinfrins como Delúbio e Valério. Não há um pingo de sinceridade nas críticas do senhor Gabeira como não há nas suas autocríticas. Há apenas o desejo de explorar a debilidade da memória popular para espalhar a impressão de que a causa foi mais nobre que o efeito, de que os construtores da desgraça presente são na verdade suas pobres vítimas desiludidas ou seus denunciadores heróicos. Isso não é, de certo, grande novidade. Desde a decapitação de Luís XVI, o movimento revolucionário mundial vive de proxenetar seus próprios crimes e vexames, atribuindo-os às suas vítimas e circunstâncias fortuitas ou à ação de traidores. Tantas confissões repetidas da incapacidade de governar, o curso das coisas já bastam, é claro, para impugnar a presunção do poder absoluto e infalível de forjar um futuro melhor. Mas o público que as ouve não parece relacionar umas com as outras. Toma cada um isoladamente como se fosse a primeira e investe de novo na serpente do Éden. Quanto ao senhor Magalhães, o sentimento que inspira sua explosão de cólera não é o zelo do patriota, é o ressentimento do bajulador rejeitado. Em 2002, acossado pela hostilidade esquerdista, esmagado sob denúncias sem fim, antevendo o fim próximo dos seus dias de glória, o senador baiano, em extremis, apostou tudo na cartada do adesismo e da lisonja. Apostou e perdeu. De nada lhe adiantou lamber as botas daqueles que ainda na véspera o chamavam dos piores nomes. Desprezado e humilhado pelo objeto de suas afeições repentinas, recolheu-se a um silêncio rancoroso, preparando a vingancinha. 4 anos atrás, a denúncia da máquina de corrupção petista já era velha de mais de uma década.
O MST já incendiava fazendas, as ligações entre a elite esquerdista nacional, a espionagem de cubanos, narcotraficantes das Farc e o crime organizado local já era uma tradição consolidada. Meia dúzia de testemunhos do processo Celso Daniel já tinham sido providencialmente assassinadas e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, como oficiante mor dos ritos macabros do Foro de São Paulo, já era o coveiro da dignidade e da soberania nacionais. Por que achar tudo isso merecedor de aplauso na ocasião e agora subir à tribuna do Senado com áreas de escândalo no rosto para denunciar algo que então já era sabido e mais que provado? A mudança de atitude do senhor Magalhães para com Lula não veio de repente sob o impacto de uns socos e pontapés desferidos dos seguranças do Congresso. Veio logo depois das eleições, quando, frustrado o seu intento de vencer por meio da adesão, o ex-governador da Bahia teve de descer do seu pedestal de árbitro supremo da política brasileira e recolher-se à modesta posição de líder provinciano de onde nunca deveria ter saído. Descendentes de Macunaíma e Tartufo, Magalhães e Gabeira são o gordo e o magro do grande épico do anti-heroísmo nacional. Mas o que me irrita e deprime não é que tipos como esses brotem como cogumelos da decomposição geral. É a pressa obscena com que são aplaudidos por gente letrada que deveria ao menos ter um pouco de memória e se tornam modelos de conduta patriótica. Notem bem, eu disse que isso me irrita e deprime, não que me espanta. Há décadas venho observando a progressiva, firme e aparentemente irreversível descida do nível dos padrões de julgamento moral, intelectual e estético neste país, uma degradação no sentido estrito e etimológico do termo, jamais observada em parte alguma e época alguma nenhuma da história do mundo. Não faz muito tempo, um estrategista espertalhão, o senhor Herbert de Souza, foi tido como uma reedição melhorada de São Francisco de Assis pelo mérito divino de haver conseguido transformar instituições de caridade em instrumentos de propaganda esquerdista. Nas eleições de 2002, o jornalista Hélio Fernandes, que jamais se notabilizara pela ingenuidade crédula, escreveu com toda seriedade que Lula era o salvador providencial anunciado na profecia de São João Bosco. Falastrões bobocas como os senhores Leandro Conder, Emi Sader, Luiz Eduardo Soares e Gilberto Felisberto de Vasconcelos, Gilberto Felisberto, vê se pode, brilhavam no céu como astros supremos da inteligência. Simples testemunhas judiciais que diziam a verdade para evitar um processo de perjúrio eram canonizadas como pináculos da honestidade. E logo em seguida, um cantorzinho como qualquer outro cuja máxima originalidade era ter posado de collant ao lado de Roberta Close e respectivo maridão no baile gay do Scala, era consagrado por um cargo ministerial como epítome da cultura nacional, seja isso lá o que for. Vendo tudo isso, eu não podia senão lembrar o Haikai de Antônio Machado. Quão difícil é quando tudo barra no barrar também. Pior que a degradação da realidade era a descida das próprias expectativas ideais. A medida de altitude máxima, concebível pela imaginação popular, ia baixando para adaptar-se ao material disponível cada vez mais ordinário. Não que as aspirações brasileiras tivessem algum dia sido muito elevadas. Sempre estivemos sob esse aspecto muito abaixo da média humana, a ponto de não conseguirmos conceber os heróis, santos e sábios de outras épocas e culturas, senão sob o prisma redutivo e caricatural que nos era próprio. Por isso considero desenvolvimento e cultura, o problema do estetismo no Brasil de Mário Vieira de Mello e psicologia do subdesenvolvimento de José Osvaldo de Meira Pena, os estudos mais úteis que alguém já escreveu sobre a índole da cultura nacional. O primeiro discerne nas fontes europeias que mais nos influenciaram o predomínio do prazer estético sobre a consciência moral. O segundo mostra que esse prazer nem chega a ser estético, é lúdico e erótico. O brasileiro em geral, mesmo culto, não capta as exigências específicas do domínio moral, intelectual e religioso. Decide as questões mais graves do destino humano pelo mesmo critério de atração e repulsa imediatos com que julga a qualidade da pinga ou avalia o perfil dos bumbuns na praia. Daí a sua tendência incoercível de tomar a simpatia pessoal, a identidade de gostos ou a adequação às preferências da moda na classe artística como sinais infalíveis de alta qualificação moral. O senhor Gabeira, por exemplo, sai por aí de tanguinha e diz que fuma maconha. Logo só pode ser bom sujeito. Magalhães cai no samba e é amigo das mães de santo. Por mais que seja odiado, politicamente permanece um tipo popular e íntimo de todos e investe complementarmente homens da mais elevada estatura moral, como Gustavo Corsão ou o príncipe Dom Bertrand, foram odiados e desprezados menos pelo conteúdo de suas crenças políticas, as mesmas de Nelson Rodrigues, do qual todo mundo gosta, do que pela rigidez hierática do seu estilo de viver, incompatível com aquele mínimo de esculacho promíscuo que é preciso para ser admitido no panteão dos bons sujeitos. Agora imagine o que pode acontecer a um país assim, desguarnecido psicologicamente, quando uma geração inteira de intelectuais ativistas ambiciosos como a peste decide sugar um pouquinho de valores morais ainda disseminados na sociedade como resíduos de épocas mais nobres e rebaixá-los a instrumentos de doutrinação comunista, se não a slogans de propaganda eleitoral. Aí é, como diria Raymond Abellio, a força de Babel. É a competição geral pela taça da baixaria universal, cada um tentando mostrar que é mais podre, mais sórdido, mais esculhambado que o vizinho e chamando isso de ética, patriotismo e cultura. É assim que se explica o contraste
faixa aqui assinalada em artigo anterior entre o Brasil de agora e o dos anos 50. Naquela época já era a meleca geral, mas nela, algumas centenas de escritores e artistas ainda bracejavam para manter-se à tona, resguardando a dignidade da inteligência. Agora, o próprio sentido medicinal da cultura superior está perdido. Os que ainda têm um pouquinho de estudo envergonham-se dele, querem ser povão como Lula, cortejar os afagos da massa, adaptar-se o mais rápido possível ao bunda lelé imperante, como chama esse sobrevivente pré-histórico que é Bruno Tolentino. Creio que com isso respondi meio involuntariamente à carta gentil e perplexa que recebi de um leitor gaúcho. Abre aspas. Já há bastante tempo venho lendo seus artigos na imprensa e acompanhando semanalmente a exposição de suas opiniões no blog que mantém na internet. Todos os textos de sua autoria vêm sempre acompanhados de uma advertência ou de uma previsão futura. É tudo de uma clareza impressionante a tal ponto de parecer que você possui bola de cristal, joga tarô ou sonha feito profeta, de tanto que acerta. Mesmo um simples título como Aguardem o Pior, publicado no JB de 6 de maio deste ano, tendo visto esse ataque ao Congresso, revela sua capacidade de acerto sobre os acontecimentos futuros, embasadamente lúcida e probante. Mas algo me intriga, porque, mesmo com toda essa clareza com que você expõe os fatos políticos que irão se desenrolar, ninguém lhe dá ouvidos ou leva seus artigos em consideração. Será que no Brasil existe um ódio satânico à verdade? Fecha aspas. Se eu fosse um político de direita, ocultaria o que sei de Gabeira e Magalhães e trataria de tirar proveito tático de suas performances antipetistas, mas não fui treinado para isso. Todo o adestramento que adquiri foi para perceber o custo dos fatos no meio da confusão e das mentiras e expressá-lo da maneira mais clara e direta que pudesse. Nunca estudei para brilhar, para fazer carreira, mas para enxergar a realidade, talvez para superar o sentimento opressivo de ignorância e confusão que me atormentavam na infância. Desde que me entendo por gente, repeti diariamente a prece de Maomé: Senhor, mostra-me as coisas como são. Então logo aprendi a me expressar como escritor, me dei conta de que se sacrificasse minha inteligência verbal a outras finalidades, dizendo o que parecia conveniente e não o que enxergava, ela acabaria se perdendo por completo e eu seria mais um cabo eleitoral, mais um sedutor barato, mais um beletrista de partido. Logo na adolescência, uma leitura que me inspirou muito foi a página em que Julián Marías, na sua adorável Introdução à la Filosofia, mostrava a conexão essencial entre os 3 termos básicos da filosofia grega. Theoria, on e logos, ver, ser e linguagem. O filósofo originariamente não se entendia como um autor de discursos complicados, mas como alguém que tinha uma função precisa, enxergar o ser e dizer as coisas exatamente como são. Quando li essa página, disse para mim mesmo: é isso que eu quero ser quando crescer. O sujeito que sabe o que está acontecendo e o explica da melhor maneira que pode, não sei fazer outra coisa. Se as minhas habilidades são menos prezadas que as dos Gabeiras, Magalhães, Sáderes e Gilbertos Felisbertos em geral, isso faz parte da própria realidade que estou tentando apreender e não me impressiona mais do que o restante do panorama de miséria espiritual, no qual o aplauso, se o recebesse, não poderia ter sobre mim, senão o efeito de uma cusparada e vice-versa. É verdade que nem todo mundo reclama do que escrevo. Há quem goste, mas uma boa parte gosta naquela mesma clave lúdica em que o conhecimento adquirido é uma forma de diversão, se alcança sobre a vida prática e as decisões reais. Quando dou conselhos a essa gente, quase sempre me sinto como um médico que, tendo receitado uma medicação de emergência, depois a encontra esquecida num canto da sala onde a família presta sua última homenagem ao cadáver do paciente. Não me sinto um gênio incompreendido. Não tenho nem um pouco de dó de mim mesmo. Tenho dó daqueles a quem estendi o socorro dos meus conhecimentos e que só os aproveitaram como deslumbre passageiro. Não entenderam que eu não queria os seus aplausos, mas a sua salvação.